Jason Statham, um homem que evoca ação pura e adrenalina sem limites, viveu uma vida tão fascinante fora das câmeras quanto dentro delas. Desde seus começos como atleta de elite até se tornar uma das estrelas mais influentes do cinema de ação, sua história é marcada por momentos impactantes, amizades inesperadas e uma paixão inabalável pelo risco. Número 1. Experiência de quase morte no set. Jason Statham. Um homem cuja simples presença na tela é sinônimo de ação pura, adrenalina e perigo, não vive isso apenas nos filmes. Sua vida fora do set teve momentos igualmente aterradores, e um dos mais impactantes aconteceu durante as filmagens de Os Mercenários 3. Imagine a cena. Jason, conhecido por fazer suas próprias acrobacias, estava dirigindo um caminhão, em que parecia ser mais uma cena rotineira de ação. A equipe estava confiante, pois sabiam que Statham tinha experiência mais do que suficiente para dirigir o veículo. Mas, o que aconteceria se algo tão simples como os freios falhasse? Foi exatamente isso que aconteceu. Durante o ensaio, os freios do caminhão falharam bem quando Statham estava ao volante. O gigantesco veículo começou a perder o controle e, para o horror de todos, foi direto em direção à água. Com Jason dentro, a situação se tornou um pesadelo real. O caminhão caiu na água e a estrela de ação ficou presa. Parecia que Jason não sairia, mas os fãs sabem que Statham é durão. A tensão era palpável, o coldre da arma preso no cinto de segurança e, por um momento, a sensação de que Jason poderia não sair daquela água começou a dominar o set. Mas se tem uma coisa que os fãs de Statham sabem, é que o cara é tão durão fora da tela quanto em seus personagens. Graças aos seus anos como mergulhador profissional, ele conseguiu se soltar a tempo e escapar do caminhão submerso. Ele não perdeu a calma, não entrou em pânico, emergiu da água como se fosse uma de suas próprias cenas, deixando a equipe de produção impressionada e aliviada. O mais impressionante não foi só ele ter sobrevivido, mas que, uma vez fora, ele trocou de roupa e continuou a filmar como se nada tivesse acontecido. Sem dúvida, um verdadeiro herói, dentro e fora da tela. É fascinante pensar que alguém tão acostumado a estar em situações de perigo no cinema tenha vivido uma experiência tão próxima da morte na vida real. Mas isso é Jason Statham, o homem que transforma sua vida em um filme de ação. Número 2. A vida esportiva de Statham. Antes de ser o rosto inconfundível da ação em Hollywood, Jason Statham tinha uma carreira que muitos desconhecem, mas que é fundamental para entender seu sucesso atual. Nascido com uma inclinação natural para os esportes, Statham se mergulhou desde muito jovem no mundo do trampolim. Essa arte que combina força, agilidade e precisão. Imagina um jovem Jason treinando dia após dia, aperfeiçoando cada salto e giro, sempre com o objetivo de representar seu país em competições de alto nível. E ele conseguiu. Em 1990, Statham competiu pela Inglaterra nos Jogos da Commonwealth, saltando de plataformas de 10, 3 e 1 metro. Embora muitos o conheçam por suas chutes e lutas na tela, foi essa disciplina do trampolim que lhe ensinou as habilidades que mais tarde o definiriam como estrela de ação. A vida no esporte lhe deu algo mais do que músculos e agilidade. Ensinou-lhe foco, determinação feroz e uma disciplina que ele nunca abandonaria. Embora nunca tenha conseguido competir nas Olimpíadas, sua carreira esportiva o moldou de uma maneira única. Em um dos momentos mais cruciais de sua vida, quando não conseguiu uma vaga na equipe olímpica britânica de 1992, Statham teve que se reinventar. O fracasso, como para muitos, poderia ter sido um obstáculo intransponível, mas para Jason foi um desvio para algo muito maior. Quem poderia imaginar que esse atleta fracassado acabaria se tornando um dos atores mais icônicos dos filmes de ação? E é que, como ele mesmo disse em entrevistas, sua experiência esportiva o preparou de uma maneira que nenhuma escola de atuação poderia ter feito. O controle sobre seu corpo, a precisão em seus movimentos, tudo isso ele adquiriu nas piscinas e trampolins muito antes de uma câmera de cinema capturá-lo. O esporte lhe deu algo a mais, essa mentalidade imbatível que caracteriza seus personagens.
Seja pulando de 10 metros ou enfrentando um vilão em uma cena de combate, Jason Statham está em seu elemento. Movendo-se com a mesma destreza que aprendeu anos atrás nas plataformas de trampolim. Em resumo, toda vez que você o vê em uma cena de risco, deve lembrar que esse homem foi uma vez um dos melhores saltadores da Inglaterra, e essa disciplina continua guiando cada um de seus movimentos. Número 3. Romance com Rose Huntington-Whiteley. A história de amor entre Jason Statham e Rose Huntington-Whiteley é digna de um filme. Rose, uma das modelos mais cobiçadas do mundo, famosa pelo seu trabalho com a Victoria's Secret, e Jason, o durão de Hollywood, com seu impressionante repertório de filmes de ação. Poderia existir uma combinação mais chamativa. Apesar de uma diferença de idade de 20 anos, o casal provou que o amor não conhece limites temporais nem convencionais. Mas, como começou essa história de amor entre duas pessoas tão diferentes, ao mesmo tempo, tão parecidas? Rose, que muitos poderiam imaginar com alguém do mundo da moda ou do modelagem, encontrou em Jason algo mais do que apenas atração física. O que começou como uma atração entre estrelas, logo se tornou um relacionamento sério que desafiou a natureza volátil de Hollywood. Em um mundo onde os relacionamentos desaparecem tão rápido quanto os filmes de sucesso, Statham e Huntington-Whiteley resistiram. Comprometidos desde 2016, o relacionamento deles continua sólido e eles formaram uma linda família. O primeiro filho deles, Jack Oscar, nasceu em 2017 e a filha chegou em 2022. O casal, embora muito reservado sobre sua vida pessoal, compartilhou momentos juntos em eventos de tapete vermelho e sempre mostraram um carinho mútuo que transcende as câmeras. Uma das coisas que os fãs amam no Jason é a forma como ele equilibra sua imagem de durão com seu lado de pai e parceiro. Ele não é mais apenas o homem que pode derrubar um inimigo com um único chute, mas também o pai que segura seu filho com ternura. Rose já mencionou em entrevistas o quanto Jason é carinhoso, um lado que muitas pessoas não veem em seus filmes. Esse casal provou que, apesar das pressões e expectativas de Hollywood, o amor genuíno pode florescer nos lugares mais inesperados. Número 5. A paixão por carros. Jason Statham é um homem que vive no limite, seja em seus filmes ou na sua vida pessoal. Uma de suas grandes paixões tem sido a pesquisa de objetos. Além das artes marciais e do cinema de ação, ele também é apaixonado por carros rápidos. Desde muito jovem, o ator se sentiu atraído pela velocidade, pela potência e pela adrenalina que só um carro esportivo pode oferecer. Essa fascinação não foi apenas um hobby, mas também influenciou grande parte de sua carreira. Desde o início de sua carreira como ator, Statham tem estado ligado a personagens que não só sabem lutar, mas também são mestres ao volante. Em filmes como Transportador ou Velozes e Furiosos, não só vimos o Jason derrubando inimigos, mas também dirigindo a velocidades incríveis, fazendo manobras que deixavam o público sem fôlego. O que poucos sabem é que essa habilidade atrás do volante não é apenas atuação. Statham é um verdadeiro apaixonado por carros e corridas. Quando era mais jovem, Jason costumava comprar carros e participar de corridas ilegais. Para ele, o trabalho do Jason é uma grande honra. Dirigir era mais do que uma simples forma de transporte. Era uma expressão de liberdade e um desafio constante. Esse amor pelos carros se manteve intacto ao longo dos anos. E hoje em dia, a coleção de carros dele é a inveja de muitos. De Ferraris a Lamborghinis, Statham reuniu uma impressionante frota de veículos, cada um mais rápido que o anterior. Mas nem tudo é luxo e glamour. Em entrevistas, Jason mencionou que seu amor pelos carros também tem um lado competitivo. Ele adora se desafiar, aprender novas técnicas de direção e, claro, ganhar corridas. Sempre tive uma relação especial com os carros, ele disse. Para ele, o rugido de um motor potente é uma sensação incomparável e toda vez que se senta ao volante, sente que pode conquistar qualquer coisa. Esse amor pelos carros também o levou a fazer muitas das acrobacias de direção em seus filmes. Enquanto a maioria dos atores deixa esse tipo de cenas para os dublês de risco, Statham prefere estar no controle, sentindo a velocidade e o perigo em cada curva.
É a forma dele de se conectar com sua juventude e com essa paixão que ele nunca deixou para trás. O interesse do Jason pelos carros não é apenas uma parte de sua vida pessoal, mas permeou sua carreira de maneira profunda. Toda vez que o vemos na tela dirigindo a toda velocidade, podemos ter certeza de que não é apenas atuação. É o verdadeiro Statham, o homem que vive e respira velocidade e que fez da sua paixão por carros uma parte essencial de sua identidade. Número 6. A paternidade e sua transformação. Se tem algo que pode mudar profundamente uma pessoa, é a chegada de um filho. Para Jason Statham, a paternidade não foi apenas um evento importante em sua vida, mas uma mudança completa de perspectiva. Conhecido por interpretar tipos durões, implacáveis e, em muitos casos, emocionalmente distantes, Statham mostrou um lado completamente diferente quando se tornou pai. Em 2017, Statham e sua noiva, Rose Huntington Whiteley e Jason deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Jack, Oscar. Desde então, o ator falou sobre como a chegada de seu filho mudou sua visão de vida. Tudo o que você acha importante muda, ele disse. Para alguém que viveu entre acrobacias e cenas de ação, a paternidade trouxe uma nova responsabilidade. Isso o fez reavaliar suas prioridades. Para alguém que viveu entre acrobacias perigosas e cenas de ação, a paternidade trouxe consigo uma nova classe de responsabilidade. Uma que o fez reavaliar suas prioridades. Embora ele continue sendo o tipo durão que todos amamos ver na tela, fora dela, Statham é agora um pai carinhoso e dedicado. Frequentemente, o vemos passando tempo com seu filho, seja levando-o para passear ou simplesmente aproveitando momentos em família. Para ele, esses momentos são preciosos, e cada dia com seu filho é uma nova lição de humildade e amor. Essa mudança em sua vida pessoal também influenciou sua carreira. Em várias entrevistas, ele mencionou como ser pai o tornou mais consciente dos riscos que corre no set. Embora ele continue fiel ao seu estilo de fazer suas próprias acrobacias, agora ele pensa 2 vezes antes de se jogar em situações extremamente perigosas. Quero estar presente para meu filho, ele confessou. E embora seus personagens na tela continuem sendo durões e corajosos, Statham admitiu que não é um problema, que a paternidade lhe mostrou um lado mais suave da vida. Esse contraste entre o homem de ação e o pai carinhoso é uma das coisas que tornam Jason Statham tão fascinante, que a paternidade lhe mostrou um lado mais suave da vida. Esse contraste entre o homem de ação e o pai carinhoso é uma das coisas que tornam Jason Statham tão fascinante. Ele é alguém que pode enfrentar os vilões mais perigosos na tela, mas também é o homem que se emociona com as pequenas conquistas de seu filho. Para Statham, a paternidade tem sido, sem dúvida, um dos papéis mais importantes de sua vida. Número 7. A amizade com Guy Ritchie. Quando pensamos em duos lendários de Hollywood, normalmente nos vem à mente atores e diretores que trabalharam juntos para criar obras-primas. Um desses casos que muitas vezes passa despercebido é o de Jason Statham e Guy Ritchie. A história de como Statham, um ex-vendedor ambulante, chegou à grande tela é quase tão surpreendente quanto os próprios filmes que ele protagoniza. Mas tudo começou com um encontro casual que mudou o curso de sua vida para sempre. Era 1997 quando Statham, ainda tentando encontrar seu caminho após deixar o esporte profissional, foi descoberto por Ritchie enquanto trabalhava como modelo para French Connection. Naquela época, Guy Ritchie, um diretor britânico em ascensão, estava procurando alguém para interpretar um golpista em seu próximo filme, Lock, Stock, and Two Smoking Barrels. O que atraiu Ritchie não foi apenas a aparência física de Jason, mas sim seu passado como vendedor nas ruas. Statham passou anos vendendo perfumes falsificados e bijuterias nas esquinas de Londres, o que o tornou o candidato perfeito para o papel. A química entre os dois foi imediata. Jason, sem experiência prévia como ator, interpretou o personagem Bacon com uma naturalidade que só alguém com sua vivência nas ruas poderia ter trazido. E embora por esse primeiro papel ele tenha recebido apenas 5.000 libras, foi o começo de uma colaboração frutífera. Ritchie e Statham voltaram a trabalhar juntos em Snatch, um filme que não só consolidou a carreira de Jason, mas também o levou a Hollywood. A partir daí, a relação profissional deles se transformou em uma amizade duradoura.
Ambos colaboraram em vários projetos ao longo dos anos, mas o mais interessante dessa dupla não é só o que fazem na tela, mas a dinâmica entre eles, nos bastidores. Statham já contou mais de uma vez que Hitch é um dos poucos diretores com quem ele tem uma rivalidade amistosa. Essa competição se manifesta de maneiras surpreendentes, como nos jogos de xadrez, onde ambos lutam para ser o melhor. Segundo Jason, Hitch não suporta perder, e suas partidas de xadrez frequentemente terminam em discussões acaloradas, embora sempre em tom de brincadeira. Essa amizade única tem sido fundamental para ambos, já que Hitch soube aproveitar o carisma natural e as habilidades físicas de Statham em seus filmes. O que começou como uma simples relação de trabalho evoluiu para uma colaboração criativa que resultou em alguns dos melhores filmes do cinema britânico. A confiança que Hitch tem em Statham é tanta que, mesmo quando Hollywood começou a bater a porta de ambos, eles nunca deixaram de se apoiar mutuamente. Para Statham, Guy não é apenas um diretor, mas um amigo que o ajudou a encontrar seu verdadeiro caminho na vida, e embora não colaborem tão frequentemente como antes, a amizade deles continua forte. Ambos mostraram que, em uma indústria tão volátil quanto a do cinema, relações autênticas podem durar tanto quanto as carreiras mais bem-sucedidas. Número 8. O compromisso com as acrobacias. Um dos aspectos mais fascinantes de Jason Statham é seu total compromisso com a autenticidade em seus filmes. Diferente de muitas estrelas de ação que preferem deixar as cenas mais perigosas para os dublês, Statham fez das acrobacias uma parte essencial do seu trabalho. Desde os saltos vertiginosos até as perseguições de carro mais insanas, o ator britânico não se intimida quando se trata de colocar seu próprio corpo na linha de fogo. Mas, de onde vem essa obsessão de fazer tudo por conta própria? A resposta remonta à sua infância. Statham contou que desde pequeno sempre sentiu uma grande fascinação por acrobacias. Na verdade, ele se lembra que uma das primeiras vezes que ficou hipnotizado foi quando viu um jovem fazer uma cambalhota para trás em uma piscina de hotel. Desde aquele momento, ele soube que queria fazer algo parecido. Esse interesse por saltos e acrobacias foi o que o levou a se dedicar ao trampolim. E mais tarde, a representar a Inglaterra em competições internacionais. Embora nunca tenha chegado às Olimpíadas, essa experiência o ensinou que as habilidades físicas não são apenas uma questão de força, mas também de precisão e controle. Quando Statham entrou no mundo do cinema, decidiu que não queria deixar essas habilidades no passado. E assim, ele começou a fazer suas próprias acrobacias, algo que lhe deu uma reputação única na indústria. Ele não é apenas um ator que recita falas e finge lutar. É alguém que está disposto a correr os mesmos riscos que seus personagens, e ele provou isso em inúmeras ocasiões. Um dos momentos mais emblemáticos foi durante as filmagens de O Transportador, quando ele insistiu em fazer uma cena em que deveria pular de um carro em movimento. Embora a equipe de produção estivesse preocupada com sua segurança, Statham estava decidido. Para ele, a única forma de fazer com que a audiência realmente sentisse o perigo era estando lá, no meio da ação, não apenas simulando o risco, e essa tem sido sua filosofia ao longo de toda a sua carreira. Mas esse compromisso com as acrobacias não tem sido isento de perigos. Em mais de uma ocasião, Statham sofreu lesões leves durante as filmagens de cenas de risco. No entanto, o mais impressionante é que ele nunca deixou que esses incidentes o parassem. Em entrevistas, ele comentou que, se pudesse, faria ainda mais acrobacias do que lhe permitem. Nunca tive medo de nada, ele disse em uma ocasião. Essa frase encapsula perfeitamente a mentalidade do Statham. O mais curioso é que a devoção dele pelas acrobacias não é apenas uma questão de ego ou de querer impressionar o público. Para ele, trata-se de dar ao público uma experiência autêntica. Sabe que seus fãs esperam ver algo mais do que efeitos especiais. Querem ver o Jason Statham enfrentando o perigo de verdade. E ele, comprometido com sua arte, está mais do que disposto a dar a eles o que pedem. A dedicação dele às acrobacias tem sido tão constante que, em uma entrevista para Vanity Fair,
ele defendeu que os dublês de acrobacias recebessem mais reconhecimento na indústria do cinema, sugerindo até que deveriam ter sua própria categoria nos prêmios da Academia. Na opinião dele, os dublês de ação são os verdadeiros heróis não reconhecidos dos filmes, e Statham, que compartilhou muitos momentos com eles no set, acredita que eles merecem muito mais crédito do que recebem. Em resumo, o que faz Jason Statham único não é apenas seu talento como ator, mas sua disposição de se colocar em risco pelo bem do espetáculo. Para ele, a autenticidade vem em primeiro lugar. E enquanto ele continuar fazendo filmes de ação, pode ter certeza de que vai continuar desafiando os limites do que um ator pode fazer por si mesmo. Número 9. A possível conexão com a Marvel. Quando pensamos no universo cinematográfico da Marvel, geralmente nos vem à mente atores como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e o Secret Jason, que se tornaram ícones de super-heróis graças aos seus papéis como Homem de Ferro, Thor e Viúva Negra. Mas, você já imaginou o Jason Statham dentro desse universo de ação e superpoderes? Embora ele nunca tenha feito parte de um filme da Marvel, houve um tempo em que essa possibilidade estava mais próxima do que muitos pensam. Em uma entrevista de 2017, Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, revelou que em algum momento consideraram Statham para interpretar um papel importante em um de seus filmes. Embora nunca tenha sido especificado qual era o personagem, os rumores entre os fãs se espalharam rapidamente, especulando sobre qual poderia ter sido o papel que Statham quase interpretou. Um dos nomes mais mencionados foi o de Bullseye, o infame vilão do Demolidor. A ideia de ver Statham como um antagonista, usando suas habilidades físicas e seu carisma afiado para enfrentar um super-herói, certamente teria sido um espetáculo emocionante. No entanto, por razões que nunca foram totalmente reveladas, a participação de Statham na Marvel nunca se concretizou. Segundo Feige, houve conflitos de agenda que tornaram impossível que o ator britânico se juntasse ao elenco de super-heróis e vilões. Apesar disso, Statham, sempre o profissional, fez algo que poucos esperavam. Ele ligou pessoalmente para Feige para se desculpar por não poder participar do projeto. Essa demonstração de humildade surpreendeu muitos na indústria, já que não é comum que um ator tão consolidado tire um tempo para pedir desculpas por algo que estava fora de seu controle. Embora Jason Statham não tenha se aventurado no mundo dos super-heróis, é interessante imaginar como seria vê-lo como um vilão implacável. O intrigante é que Statham já expressou ceticismo sobre filmes de super-heróis. Seu estilo único de atuação, combinado com sua habilidade para as cenas de ação, provavelmente teria adicionado uma nova dimensão a qualquer personagem que ele interpretasse. O que torna essa história intrigante é o fato de que Statham expressou seu ceticismo. Ele prefere filmes autênticos. Muitos se perguntaram sobre sua participação na Marvel. Em entrevistas passadas, ele mencionou que prefere filmes que não dependam tanto de efeitos especiais e que ofereçam mais autenticidade na ação. Isso levou muitos a se perguntarem se sua participação na Marvel teria sido uma mudança de paradigma para ele, ou se ele teria trazido seu estilo característico para o gênero de super-heróis. De qualquer forma, essa revelação mostra que, mesmo para alguém como Statham, sempre há oportunidades inesperadas em Hollywood. E embora nunca o tenhamos visto em um filme da Marvel, não podemos evitar nos perguntar do que teria sido daquela versão alternativa do universo cinematográfico. Com Jason Statham interpretando um dos vilões mais carismáticos e perigosos da Marvel. Número 10. O debate sobre o reconhecimento dos dublês de ação. Jason Statham é conhecido por ser um dos atores mais comprometidos com as acrobacias e as cenas de ação no cinema. Mas por trás de sua habilidade de realizar proezas físicas impressionantes, há uma realidade que o preocupa profundamente: o pouco reconhecimento que os dublês de ação recebem na indústria cinematográfica. Para Statham, os dublês são os verdadeiros heróis anônimos do cinema e é um tema que o levou a defender publicamente um maior reconhecimento pelo seu trabalho. Em mais de uma ocasião, Statham expressou seu descontentamento com o fato de que os prêmios da Academia não incluam uma categoria para dublês de ação. Em entrevista à Vanity Fair,
ele mencionou que esses profissionais arriscam suas vidas para garantir que os filmes sejam emocionantes e autênticos, mas raramente recebem o crédito que merecem. Os dublês são os heróis silenciosos de Hollywood. Sem eles, os filmes de ação não seriam os mesmos. Statham destaca que raramente se pensa nas pessoas por trás das cenas. Para Statham, a coragem e a habilidade dos dublês de ação vão muito além do que o público percebe. Enquanto a audiência aplaude os saltos impossíveis e as acrobacias perigosas, raramente param para pensar nas pessoas por trás dessas cenas. Embora ele mesmo realize muitas de suas acrobacias, Statham reconhece que há momentos em que os dublês são imprescindíveis, e sua habilidade e profissionalismo são o que tornam essas cenas possíveis. O interessante na postura do Statham é que não se trata apenas de palavras. Ao longo de sua carreira, Statham teve um grande impacto na vida dos dublês. Ele trabalhou lado a lado com alguns dos melhores dublês de ação do mundo e viu de perto o nível de dedicação que esses profissionais colocam em seu trabalho. Em muitos de seus filmes, ele insistiu que os dublês sejam reconhecidos e tratados com o respeito que merecem. Para ele, eles não são apenas parte da equipe. Para ele, eles não são apenas parte da equipe. Eles são a espinha dorsal de qualquer filme de ação. A sua defesa não se limita às entrevistas. Statham fez um esforço conjunto para atrair mais a atenção dos dublês na mídia. Em alguns filmes em que trabalhou, ele insistiu para que os créditos incluíssem uma menção especial para os dublês de risco, algo que, embora devesse ser padrão, nem sempre acontece. Ele também usou sua plataforma nas redes sociais para destacar o trabalho desses profissionais, compartilhando fotos e vídeos dos bastidores, onde o público pode ver os dublês em ação. Este ativismo de Statham abriu um debate em Hollywood. Enquanto alguns atores preferem manter a atenção em si mesmos, Statham tem sido uma das poucas estrelas que desviou os holofotes para aqueles que, em muitos casos, colocam suas vidas em risco para que as cenas de ação sejam tão impactantes. O argumento dele é simples. Se a cinematografia, o figurino e os efeitos especiais têm seu reconhecimento nos prêmios da Academia, por que não os especialistas de ação, que também desempenham um papel crucial na criação de um filme? Apesar de seu apoio, a indústria cinematográfica tem sido lenta em responder a esses apelos. Embora alguns prêmios menores já tenham categorias dedicadas aos especialistas de ação, o Oscar, considerado o auge do reconhecimento cinematográfico, ainda não deu esse passo. No entanto, graças a vozes como a de Statham, o tema ganhou força e pode estar mais perto do que parece. Para o Jason, isso é uma questão de justiça. Os especialistas não só merecem o reconhecimento pelo seu trabalho, como também deveriam ser valorizados como uma parte essencial da produção cinematográfica. E embora ele mesmo pudesse se beneficiar desse status, por ser conhecido por fazer muitas de suas próprias acrobacias para Statham, o importante é que todos aqueles que arriscam a vida pelo cinema recebam a atenção que merecem. Essa postura do Statham o tornou um defensor não só das acrobacias, mas do respeito na indústria por aqueles que, durante anos, foram ignorados. Definitivamente, a luta dele pelo reconhecimento dos dublês de ação é mais uma faceta da sua personalidade, que o faz se destacar não só como ator, mas como alguém que realmente entende e valoriza o trabalho em equipe. Em um mundo onde o glamour e as estrelas costumam levar toda a glória, Jason Statham está disposto a compartilhar os aplausos com aqueles que fazem o cinema de ação ser possível.